Oi, pessoal, tudo bem? Bom, vou continuar a videoaula 6, tá bom? Que a gente estava vendo, né, ângulos de referência. E agora, como eu falei, né, esses ângulos de referência, eles são muito úteis para a gente conseguir determinar seno e cosseno em qualquer quadrante. Então, se eu tenho um ângulo θ, eu preciso primeiro obter o ângulo de referência. Depois, calcular, né, o seno ou o cosseno desse ângulo de referência. E, né, por isso que é importante desenhar, né, o círculo trigonométrico e os sinais em cada quadrante, para eu poder definir o sinal da minha função seno ou cosseno, de acordo com o quadrante do θ, né, original, do meu ângulo original. Então, vamos para o exercício, né? Bom, se vocês lembrarem lá da videoaula 6, né, só voltar um pouquinho, nós tínhamos visto, né, que o θ de referência para o ângulo de 120 graus era qual? Era o 60. Revisita lá porque tá feito, né, no vídeo anterior, tá bom? Bom, eu vou desenhar aqui só pra gente estudar o sinal aqui. Y, X, tá certo? Então, aqui eu tenho 0 graus, ou 360, 90 graus, 180 graus e 270 graus, tá certo? Então, 60 graus, desculpa, 120 graus, ele tá no segundo quadrante. Vamos desenhar ele aqui só pra gente saber, tá? Ó, então, esse ângulo aqui é o de 120 graus, tá bom? Tá no segundo quadrante, que eu tenho aqui, ó, positivo, 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 né? E o x é negativo, negativo, negativo e negativo, ok? Muito bem. Bom, ele quer saber seno de 60 graus. Lembra lá? X é cosseno de θ e y é seno de θ. Então, 120 graus tá no segundo quadrante. O seno, ó, é positivo, tá certo? Bom, então, seno de 120 graus é a mesma coisa que eu calcular o seno de 60 graus, tá certo? Que esse aqui é o ângulo de referência. E aí é importante também, né, fazer a tabelinha que eu ensinei nas outras videoaulas, até, né, um macetezinho, para vocês decorarem. Como ele é positivo, então é mais raiz de 3 sobre 2, tá bom? Então, olha, tá num concurso, não tem calculador, e agora? Como é que eu vou saber qual é o seno de 120 graus? Usando o ângulo de referência, ok, gente? Muito bem. Vamos fazer a letra B, que é o cosseno de 210. Então, aqui o θ é 210 graus. Revisita o vídeo passado que vocês vão perceber que o θ de referência é 30 graus. Vamos desenhar aqui. Y, X, 0 graus, 360, 90, 180, 270, tá bom? Bom, então 210 graus está no terceiro quadrante, tá certo? Então, ele vai estar aqui, né, ó, 210 graus, tá certo? Esse ângulo aqui é o ângulo de referência que eu já calculei lá no outro vídeo, tá bom? Que é 30 graus. Bom, vamos ver os sinais aqui no terceiro quadrante, ó. O x é negativo e o y também é negativo. Então, o cosseno de 210 graus é a mesma coisa que a gente calcular o cosseno de 30 graus, porém, o cosseno, agora analisando o sinal, né, tá no terceiro quadrante, é negativo, tá certo? Então, menos raiz de 3 sobre 2, tá bom? Ficou claro? Então, olha, 3 passos, né? Primeiro passo, determinar o ângulo de referência. Segundo passo, calcular o cosseno
desse ângulo de cosseno ou seno, né, desse ângulo de referência. E o último passo, analisar o sinal do ângulo θ, né, que a gente vai analisar aqui colocando, né, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá bom? Vamos fazer a letra C. A letra C, eu quero calcular o seno de 5π sobre 4. A gente também fez no outro vídeo, né? O seno de 5π sobre 4, então, o primeiro passo é determinar o θ de referência, que é π sobre 4. E agora, né, o segundo passo, então, vou fazer, ó, seno de 5π sobre 4 é a mesma coisa que o seno de π sobre 4. Só que o terceiro passo eu preciso analisar o sinal do seno do ângulo θ. E para analisar, eu vou colocar aqui, ó, o quadrante, né, para eu ter uma noção. Como tá em radianos, né, vou colocar 0, 2π, π sobre 2, π e 3π sobre 2, tá certo? Esse 5π sobre 4, ele está no terceiro quadrante, ó, 5π sobre 4, tá certo? O meu θ de referência é esse carinha aqui. Bom, no terceiro quadrante, né, tanto seno, né, como tanto x quanto y, eles são negativos. Então, né, eu vou calcular, vai ficar, ó, seno de 5π sobre 4 é igual a menos o seno de π sobre 4. Π sobre 4, se você passar para graus, né, se tiver dúvida, vai dar 45, tá? Então, só vou colocar aqui um parênteses para quem ainda tá um pouco em dúvida, né? Então, ó, π sobre 4 passando para graus. Então, vai ser θ vezes 360 sobre 2π. Então, vai ficar π, 360, 2π e o 4, né? Que era π sobre 4. Isso aqui vai dar 45 graus, tá bom? Então, o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Que é aquela tabelinha, né? Que vocês precisam fazer, tá bom? Então, o seno de 5π sobre 4 é menos, porque ele está no terceiro quadrante, raiz de 2 sobre 2. Agora, fazendo a letra D, deixa eu apagar tudo aqui. Então, a letra D, eu quero cosseno de 5π sobre 3. O θ de referência, né, que a gente já tinha visto, tá? É π sobre 3. Então, eu preciso agora analisar o sinal. Não posso esquecer, tá? Para analisar o sinal, não vou ficar decorando nada, eu vou desenhar, tá bom? 0, 2π, π sobre 2, π e 3π sobre 2. 5π sobre 3 está lá no quarto quadrante, né? Tá aqui, tá certo? Então, eu tenho, né, esse ângulo aqui, 5π sobre 3, tá certo? Então, nesse quarto quadrante, né, o x é positivo e o y é negativo, mas a gente sabe que x é cosseno de θ. Então, o cosseno, nesse caso, ele é maior do que 0. Então, o π sobre 3, né, para quem quiser passar para radianos, para graus, é 60 graus. Fica aí como exercício, tá? Então, isso aqui vai dar meio, ok? Porque o cosseno de 60 é meio. Muito bem. Então, perceberam? Muitas vezes a gente consegue calcular, né, valores de seno e cosseno a partir do ângulo de referência, sem a necessidade de estar usando calculadora, tá bom? Bom, então, além de seno e cosseno, nós também
temos aqui tangente, secante, cotangente, cossecante, que eu também mostrei em outros vídeos, né? Então, a tangente é seno sobre cosseno, a secante é 1 sobre cosseno, ou 1 sobre x, né? A cotangente é cosseno sobre seno, x sobre y, aqui é o y sobre x, tá bom? E a cossecante é 1 sobre seno, tá? Bom, então aqui também a gente consegue, né, analisar, né, nos quadrantes, né, os sinais das tangentes e das cotangentes, tá? Bom, só para deixar claro aqui, né, a tangente e a secante não estão definidas para θ sobre 2, que é 90 graus, e θ 3π sobre 2, que é 270 graus. Por quê? Porque a tangente de 90 graus seria o quê? Seno de 90 sobre o cosseno de 90 graus, tá certo? O seno, né? O seno de 90 graus, ele é 1. O cosseno de 90 graus é 0. 1 sobre 0, a gente não tem nada para dizer, não é definido. Mesmo caso aqui para 3π sobre 2. Como a secante, né, é 1 sobre o cosseno, mesma coisa, 1 sobre 0, a gente não pode afirmar nada. Então, elas não estão definidas. Raciocínio análogo para cotangente e para cossecante, né, que é 0 e π ou 180 graus, tá bom? Muito bem. Então, aqui nós temos, né, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Bom, lembrando, né, que, ó, aqui a gente tem x positivo, y positivo. Então, a tangente é maior do que 0, né? Aqui a gente tem x negativo e y positivo. Então, mais com menos nessa divisão vai dar tangente menor do que 0. Aqui, tanto x, ó, quanto y é negativo, né? Então, menos com menos na divisão, a tangente é maior do que 0. Aqui, o x é positivo e o y é negativo. Então, a tangente vai ser menor do que 0, tá bom? Muito bem. Bom, na interpretação geométrica da tangente, né, nós temos aqui, ó, a gente sabe que cosseno e seno são coordenadas, né, de um ponto da circunferência unitária. Então, para relacionar a tangente a essa circunferência, né, o que a gente faz aqui, ó? Desenha um eixo vertical, ó, esse eixo vertical aqui, né, que cruza o eixo X no ponto 1, 0. Tá vendo? Então, aqui, ó. E aí, né, a gente vai ter aqui, ó, dois triângulos. Tenho esse em verde, tá certo? Que eu vou desenhar aqui, ó, X, Y e 1, tá bom? E vou desenhar o triângulo em laranja aqui, ó. Esse grandão aqui, tá vendo? Ok? Esse triângulo maiorzão aqui. Então, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho Z, tá bom? Então, por semelhança de triângulos, né, ó, o que a gente tem aqui usando semelhança de triângulos? Y está para Z, assim como X está para 1. Então, Z vai ser igual a Y sobre X, tá certo? Quem é Y? É seno de θ e X é cosseno de θ. Então, isso é a tangente de θ, tá bom? Só para ficar bem claro aqui para vocês, tá? Então, ó, eu tenho aqui a tangente de θ, né, ó. É uma reta aqui que tá tangente, né, que a gente fala a curva, tá bom? Muito bem. Bom, a da cotangente é um raciocínio análogo, né? Então, a gente desenha agora um eixo que cruza, né? Um eixo horizontal que cruza o eixo Y, né? No ponto
0,1. Tá vendo aqui, ó? Então, aqui a gente vai ter novamente dois triângulos, tá certo? Vou desenhar aqui esse triângulo menorzinho, ó. Vou desenhar ele aqui, tá? X, Y e 1. E vou desenhar o triângulo verde, um maiorzinho aqui, ó. Ó. Maiorzão aqui, esse triângulo grande aqui, tá? Então, aqui eu tenho Z e aqui eu tenho 1. Então, novamente, né, fazendo semelhança de triângulos, o que que nós temos aqui, ó? X está para Z, assim como Y está para 1, né? Então, Z vai ser igual a X sobre Y, que é cosseno de θ sobre seno de θ, que é igual a cotangente de θ, tá? Então, essa seria a representação geométrica aqui. Bom, e vamos então determinar, né, a tangente de 135. Então, ó, tangente de 135 graus é o seno de 135 dividido pelo cosseno de 135 graus. Bom, a gente vai ter que calcular isso usando lá aquele conceito de calcular seno e cosseno, usando ângulos de referência. Então, eu vou desenhar aqui y e x, né? 0, 360, 90, 180 e 270. Então, 135 tá lá no segundo quadrante, né? Ó, tá aqui no segundo quadrante. 135 graus, tá certo? Então, o θ de referência que eu quero calcular é esse carinha aqui, né, ó, é o θ de referência, tá certo? Então, vai ser 180 menos 135. O θ de referência vai dar 45 graus. Só que eu tô no segundo quadrante, né? No segundo quadrante, o y é positivo e o x é negativo, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, tangente de 135 graus, é a mesma coisa que a tangente de 45 graus. Só que essa tangente no segundo quadrante, ela é de 45 graus, nesse aqui, ela é menor do que zero, né? Porque ela vai dar negativo. Então, lembrando, ó, vai ser o seno de 45, né? O seno é positivo. E o cosseno, ele é negativo, né? Então, menos o cosseno de 45 graus, tá certo? Então, aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, que vai dar menos 1, tá ok? Lembrando que x é cosseno de θ e y é seno de θ. Então, aqui, ó, o x é negativo, tá? Por isso que tem esse sinalzinho de menos aqui, tá bom? Agora, vamos fazer a secante de 240. Então, ó, secante de 240 graus, tá ok? Então, vamos calcular o θ de referência. Então, a secante de 240 graus vai estar lá no terceiro quadrante, ó. 240 graus, tá certo? Então, como ela tá no terceiro quadrante, vai ser 240 menos 180. Então, o θ de referência é 60 graus, tá bom? Esse θ aqui de referência aqui, tá? Bom, então a secante de 240 graus é a mesma coisa que 1 sobre cosseno de 240 graus, que é a mesma coisa que 1 sobre o cosseno de 60 graus. Bom, analisando o sinal, pessoal, o que a gente vê? Como, né? 240 está no terceiro quadrante, ó, tanto x quanto y é negativo. Então, o sinal do cosseno vai ser negativo,
tá vendo? Cosseno de 60 é meio, né? Então, aqui vai ficar 1 sobre menos meio, que vai ser igual a menos 2, ok? Muito bem. Vamos fazer a letra C. Repito, galera, vocês precisam aí tentar fazer sozinhos, tá? É importante para perceber se tá entendendo. Ó, na letra C, eu tenho a cotangente de 7π sobre 6. Aqui eu prefiro, né, uma preferência minha, passar para graus. Então, 7π sobre 6, passando aqui para graus, vai ser 210 graus, tá? Então, eu tenho aqui, ó, cotangente de 210 graus, que é igual a cosseno de 210 graus, dividido por seno de 210 graus. Então, eu preciso encontrar o ângulo de referência e analisar os sinais. Então, 210 graus está no terceiro quadrante. Então, tá aqui, ó. 210 graus, tá certo? Então, o θ de referência vai ser o quê? Vai ser 210 menos 180 graus, que vai dar 30 graus, ok? Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que cosseno de 30 sobre seno de 30. A mesma coisa eu não sei, né? Preciso ver os sinais. O que que nós temos aqui? Tanto x quanto y é negativo. Então, aqui é negativo e aqui é negativo. Menos dividido por menos vai dar mais. Então, ó, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e o seno de 30 é meio. Então, legal que a gente ainda faz uma revisão aí de fração, né? Então, a cotangente de 210 graus vai ser igual. Repete o primeiro, troca o sinal e inverte o segundo, que vai ser igual a raiz de 3, tá bom? Bom, muito bem. Espero que esteja ficando claro aí para vocês. A letra D, ele quer a cossecante de 7π sobre 4, ok? 7π sobre 4 eu também quero passar para graus. Eu gosto de trabalhar com graus. Mas aí é a gosto de vocês, tá? 315 graus. Então, cossecante de 7π sobre 4 é a mesma coisa que cossecante de 315 graus. Vamos ver, ela tá lá no quarto quadrante, né? E que é a mesma coisa, então, que 1 sobre seno de 315 graus. Então, ele tá aqui, ó, no quarto quadrante. No quarto quadrante. Então, eu tenho aqui, ó, 315 graus, tá? Lembra que aqui é 360, 270, 180 e 90. Então, no quarto quadrante, esse θ de referência, né, vai ser igual a 360, que é a bolinha toda, né, menos 315. Então, o θ de referência é 45 graus. Então, eu consigo calcular o seno de 315 através do ângulo de 45 graus. O que eu preciso agora ver é o sinal, ó. Aqui, o sinal de x é positivo e o sinal de y é negativo, tá vendo? Como o y, né, é igual a seno de θ, então, ó, vai ser menos, ok? Porque tá no quarto quadrante. Então, isso aqui vai ser menos 1 sobre raiz de 2 sobre 2, que vai dar menos 2 sobre raiz de 2, tá certo? Vamos racionalizar, legal que ainda dá pra gente revisar esse conceito. Deixa eu ver aqui. Então, aqui a gente vai ter, ó, cossecante de 315 graus vai ser igual a menos
1 sobre seno de 45 graus. Só tô repetindo aqui porque lá ficou meio confuso. Racionalizando, né? Multiplica e divide por raiz de 2 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar menos 2 raiz de 2 sobre 2, que vai dar menos raiz de 2, tá bom? Bom, gente, esse era o conceito, era o conteúdo, né, que faltou lá da videoaula 6, tá bom? A continuaçãozinha. Espero que vocês tenham percebido a importância de conhecer, né, o θ de referência, a importância de entender, né, em que quadrante o θ está, como calcular esse θ de referência e depois analisar os sinais, né, em y, em x, para saber os sinais de seno e cosseno, para então, né, a partir do ângulo de referência, né, calcular o valor da função que você quer no ângulo θ e não esquecendo de fazer as análises dos sinais, tá bom? Então, até o próximo vídeo, bom estudo e um abraço.